Jornal da Manhã. Saúde. No oferecimento de Instituto Homem, também Clínica de Alergia, Alevato e Hospital Evangélico de Sorocaba. Vamos à prestação de serviço, utilidade pública aqui no Jornal da Manhã. Em nossos estúdios está o Dr. Diogo Vincentainer, que é médico urologista do Hospital Evangélico, também trabalha em outras unidades, inclusive na capital paulista, como nós conversamos há pouco, fora aqui do ar, né, doutor Diogo? Um bom dia para o senhor. Me conta um pouquinho a respeito da experiência do senhor no trabalho, como que é o dia a dia do senhor. O senhor atende lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, né? E também aqui em Sorocaba, como que é o trabalho do senhor? Isso mesmo. Bom dia, Alana. Bom dia, Rosana. Bom dia aos ouvintes. Obrigado pelo convite. Faço atendimento em um consultório aqui em Sorocaba, faço cirurgias aqui no Hospital Evangélico e também tenho consultório e opero nos hospitais da capital. Bacana, olha, o Ministério da Saúde, ele faz a campanha Novembro Azul também, que acaba sendo feita pelo Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, também pela Secretaria de Saúde do município. E dessa vez o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, ele prevê a ocorrência de 71 mil casos por ano, ou seja, nesse ano de 2023, também 2024 e 2025 do câncer de próstata. Atualmente, essa é a segunda causa de morte por câncer nos homens. A doença atinge, de acordo com o INCA, principalmente homens a partir dos 65 anos de idade. Doutor, a respeito do atendimento do senhor no consultório, o que o senhor vê assim de interesse do homem em cuidar da própria saúde, de repente fazer os exames, deixar a saúde em dia? Como que o senhor analisa? A gente está vendo uma procura maior pela população masculina para fazer o cuidado, né? Não somente do câncer de próstata, mas o cuidado da saúde, né? Às vezes o urologista é o médico que acompanha o homem. Às vezes o homem ele acaba não se cuidando muito e o urologista é a porta de entrada para fazer as avaliações, não só de próstata, saúde do homem, mas a gente acaba estendendo uma rotina e quando tem necessidade a gente acaba até encaminhando para outros colegas, um cardiologista, um endócrino. Mas o homem ainda tem mais segurança, às vezes procura a gente antes de outros médicos. Certo, a gente vai falar um pouquinho a respeito do tabu do exame, né? Que vira às vezes até brincadeira aí pelas redes sociais, internet. A gente viu o caso que eu estava comentando do Antônio Fagundes, que gravou um vídeo que repercutiu, porque o Antônio Fagundes falava alguns palavrões. Às vezes se reverte um pouco a situação que a gente estava comentando, né? Que a gente tenta, na verdade, levar o homem para o consultório para que ele faça o exame e às vezes as coisas não saem como esperado, né? Acabam virando uma espécie, infelizmente, de chacota, mas quando se trata de saúde é assunto sério. Queria saber do senhor a respeito de fatores de risco, a respeito do câncer em geral, por exemplo, histórico familiar, né? Se tem alguém que teve câncer na família, isso pode atingir a pessoa também. Há também a questão da idade, né? Nós vimos aqui que o câncer de próstata atinge principalmente homens a partir dos 65 anos de idade. Como que está essa condição? É realmente isso ou o senhor já atendeu, por exemplo, a pacientes com câncer de próstata que são novos? Sim, os principais fatores de riscos que a gente vê é o aumento da idade, né? Conforme a idade vai avançando, o homem tem maior fator de risco para ter o câncer de próstata, mas não é pelo fato de ter um aumento, a doença não atinge só idosos, tá? Então a gente tem pacientes mais jovens, 45 anos, 50 anos, que já foram acometidos. Esses casos são mais raros, mas tem acometimento também. Tá. Então, na questão de histórico familiar, por exemplo, se tem alguém na minha família que teve câncer, eu sou mais propenso a ter também? Sim. Quando a gente tem pais ou irmãos que têm câncer na família, a gente aumenta o risco relativo para 2 ou 3. Tá certo. Agora, na fase inicial, e essa é uma das questões que ficam, né? Por isso é importante a prevenção anual. Aí eu gostaria que o senhor comentasse de quanto em quanto tempo, né? Qual que é o período que o homem precisa ir até o consultório para fazer um check-up e ver se está tudo bem com a saúde dele. Na fase inicial, o câncer de próstata, ele apresenta algum sintoma ou quando ele surge no corpo do homem é porque já está em um estado mais avançado que merece muito mais atenção para o tratamento? Tá, vamos lá. Em relação aos fatores de riscos, que a gente tem a idade, histórico na família, então pais ou irmãos que já tiveram, a gente tem alguns fatores ambientais, a gente tem o aumento do peso corporal, isso são fatores de risco. Também temos mais incidência na raça negra,
pacientes afrodescendentes, então eles vão ter mais acometimento pela doença. A gente tenta estratificar o rastreio do câncer de próstata pela sociedade brasileira a partir dos 45 anos, nesses homens que têm fatores de risco aumentados a partir dos 50 anos. O rastreio é individualizado, então a gente pede para o paciente ir numa avaliação inicial, que a gente faz o rastreio a cada ano, a cada 2 anos, depende das características e dos fatores de riscos do paciente. Tá certo. Há chance de cura absoluta com diagnóstico precoce? Sim, você tocou num assunto muito importante. O câncer de próstata ele não tem sintomas na fase inicial, ou sintomas muito pobres. Como a próstata é um órgão que está relacionado muito à urina, tem fatores relacionados à ereção, a gente tem algumas outras doenças da próstata, não o câncer de próstata, que vão dar mais sintomas. Então, o câncer de próstata, numa fase inicial, ele não tem sintomas. Quando a gente tem sintomas do câncer de próstata, via de regra, uma fase mais avançada. Quais que são esses sintomas mesmo, doutor? Desculpa. Olha, o que a gente se preocupa mais é com dor óssea. Paciente com dor óssea... O que é isso, dorócia? Dor nos ossos, nas articulações. Dorócia, tá. Dorócia, dor nos ossos, tá. Dor nos ossos. Por quê? Porque um dos sítios de metástase do câncer de próstata são os ossos. A gente pode ter alterações urinárias, né? A gente pode ter o homem que está urinando mal, está acordando muito à noite para urinar, tem uma frequência urinária maior durante o dia, tem uma hesitação para urinar, isso aí pode acontecer. Alguns casos de sangramento, mas são um pouco frequentes. Agora, existe a condição que assim, por exemplo, eu gostaria de perguntar para o senhor, na fase inicial, o câncer de próstata, ele não apresenta muitos sintomas, mas quando ele apresenta, é importante que o homem vá para o médico. Agora, a respeito da experiência na especialidade de urologia do senhor, existem casos em que quando o paciente se apresenta com esses sintomas, a probabilidade de ele ir para uma metástase, que é quando o câncer ele se espalha para outros órgãos, acontece porque já está em uma fase mais avançada, digamos assim? Quando a gente vai falar dos fatores dos sintomas da doença, a gente pode falar que quando o paciente tem mais sintomas, ele pode estar mais avançado, tá? Mas mesmo em fases mais avançadas, tem tratamento, tá? O que a gente preconiza do paciente para procurar a gente no consultório é que a gente descubra a doença numa fase inicial, que a gente tem uma chance de cura acima de 90%. E se tratando na saúde do homem, na qualidade de vida, a gente tem que pensar também no bem-estar do paciente, né? A gente, obviamente, sempre trata e sempre prioriza o tratamento oncológico, mas a gente tem que pensar também na qualidade de vida do paciente. Então, o paciente não apresentar sequelas depois de um tratamento, como sangramento, como dificuldade de ereção, como incontinência urinária. Então, a gente visa os pacientes em fase inicial para fazer um tratamento, curar da doença e ter melhor qualidade de vida. Os pacientes de riscos intermediários ou graves, a gente também faz o tratamento da doença e tenta fazer a cura da doença mesmo. Tá certo. Agora, às 7h29, nós estamos recebendo em nossos estúdios aqui da Jovem Pan Sorocaba o Dr. Diogo Vicentainer, que é médico urologista do Hospital Evangélico. Doutor, a gente está falando aqui a respeito do Novembro Azul, né? Que é a campanha aí de prevenção ao câncer de próstata. Mas na especialidade do senhor, né? O senhor que é médico urologista, quais outros tratamentos e doenças que o senhor acaba cuidando com seus pacientes? É muito comum os pacientes pensarem que o urologista só cuida de homem, tá? Mas não, nós cuidamos de mulheres também. De mulher também? Em que sentido? Quais que são? Litíase renal, pedra no rim na paciente. A gente tem quadros de incontinência urinária, quadros de irritação, uma bexiga irritada. A mulher que tiver esses sintomas pode procurar um médico urologista, então? Com certeza, pode procurar o urologista também. Ah, tá? Que bacana, tá certo. E vamos falar aqui, então, voltar a respeito do Novembro Azul. Qual que é o período que devemos voltar ao médico para prevenção? O que é indicado para o senhor, para o homem sempre estar com a saúde em dia? E também reforçar aqui que o homem deve se cuidar, e já a partir de novinho é sempre bom, né? Fazer aquele check-up anual, digamos assim? Sim, foi o que a gente estava conversando. Culturalmente, a mulher, logo depois da primeira menstruação, ela já tem culturalmente as idas ao ginecologista, né? A gente não tem isso na urologia. Estamos começando. O homem só procura quando o calo aperta, é isso. Né? De regra, sim. E em todas as idades também. A gente pode ter problemas de ereção, pode ter problema de ejaculação precoce. Cálculo renal, litíase é muito prevalente no consultório. A gente tem tumores também, não só de próstata, mas na bexiga.
nos rins, nos testículos. Então a gente faz esse acompanhamento masculino também. E via de regra, dependendo dos fatores de risco para o homem do câncer de próstata, anualmente, tá? Dependendo a gente individualiza, mas uma vez por ano o homem faz um check-up com a gente. Uma vez por ano, então, é o ideal. Queria perguntar para o senhor também, como existe essa questão do fator idade, né? A partir dos 65 anos, ou seja, os idosos, mas acabam sendo atingidos pelo câncer de próstata. Isso se deve também, doutor, ao homem esperar tanto tempo para ir no médico? Sim, até essa semana eu tive paciente que o paciente acha que estando bem, até o paciente mais idoso, ele acaba não procurando o urologista. É comum na nossa consulta a gente perguntar como é que o senhor está urinando. E o homem mais idoso, às vezes pouco esclarecido, está falando, olha, eu urino muito bem. Eu urino 3, 4 vezes à noite. Eu acordo, então assim, eu urino a cada meia hora durante o dia, então assim, é um esvaziamento incompleto, não é uma urina efetiva. Eu falo ao paciente que geralmente à noite a gente tem que dormir, não tem que levantar para urinar. Então, às vezes o paciente acaba se confundindo, achando que a frequência urinária ela é satisfatória, mas não, a gente precisa de uma urina, às vezes não com uma menor frequência, mas maior efetividade. Então, o paciente às vezes acaba não identificando os sintomas nele mesmo. Tá certo, olha, é aquela questão, né? Às vezes a gente procura um médico só quando a gente está doente, mas o importante mesmo é procurar pela prevenção, né? Para que a gente não passe a ficar doente, cuidar da saúde. É isso, como que a gente faz para ficar sempre saudável? Uma boa alimentação, prática de atividade física ajuda? Ajuda, com certeza. Em relação ao câncer de próstata, a gente sabe que os fatores de risco são sedentarismo e aumento de gordura corporal. Então, atividade física regular. A gente tem que pensar também em dieta, alimentação, né? Deixar o paciente num peso correto, uma questão de sono, priorizar. Sempre a gente tem que falar em evitar o abuso de cigarro e álcool, bebida alcoólica, para a gente ter uma qualidade de vida e ter menores riscos de doenças mais graves. A respeito do tabu, agora eu quero perguntar ao senhor, existe muita resistência ainda a respeito dos exames, o tal do exame do toque, ou o homem está cada vez assim mais, digamos, tranquilo em relação a isso, que é importante eu vir aqui e saber que eu tô bem? Tem alguns pacientes, a gente já começa a ver que são mais conscientes, né? Então, assim, eles acabam procurando um urologista e às vezes ele falou, doutor, tem um exame de toque, muitos ainda, se a gente não faz na primeira avaliação, eles acabam falando, doutor, mas o senhor vai fazer o exame de toque na próxima, não é isso? Então a gente vê uma queda dessa resistência ao longo do tempo, porque a preocupação maior do paciente se cuidar vai acabando aumentando, porque ele sabe que com a doença, ele conhece algum familiar, algum amigo que teve a doença e tem piora de qualidade de vida. Então ele acaba procurando a gente com medo de ter essa piora de qualidade de vida. Isso é cultural, né, doutor? Mas não existe isso, porque querendo ou não, ele está indo lá para fazer uma prevenção, para se cuidar. Essa questão do medo. Não, o exame físico é um exame muito rápido, dura alguns segundos. A gente avalia a próstata, avalia o tamanho dela, avalia se tem nódulos, mas é um exame que não dói e é muito rápido. Às vezes tá só na cabeça da pessoa o medo mesmo. Ela chega lá e fala, nossa, foi isso? Né? Realmente, ela acaba saindo, não vou falar frustrado, mas a preocupação dela antes de entrar no consultório é maior. Ela assim, meu Deus, eu não acredito que eu demorei tanto tempo para me cuidar, eu com medo desse exame aqui, né? Sim, acaba acontecendo. Tá certo, olha, recebemos aqui os nossos estúdios o Dr. Diogo Vicentainer, médico urologista do Hospital Evangélico. Doutor, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui hoje com essa prestação de serviço importantíssima, que é falar a respeito da campanha Novembro Azul. O câncer de próstata atualmente é a segunda causa de morte por câncer nos homens. Segundo o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, eu repito aqui, prevê a ocorrência de 71 mil casos por ano até o ano de 2025. É bastante, por isso a gente frisa sempre a importância de cuidar da própria saúde, de o homem buscar o seu médico também, médico urologista, fazer um check-up anual para ver se está tudo bem, não ter medo de exame nenhum, que o importante é você estar com a saúde em dia. Obrigada, viu, doutor? Hoje a gente costuma oferecer sempre um café aqui no nosso Jornal da Manhã. Você gostaria de mandar para alguém um café? Gostaria de mandar para o Dr. Gustavo Gum, que é urologista aqui também da Clínica Salgum. Tá certo, então, um café com o senhor, doutor Diogo, também com o doutor Gustavo, agora 7h36. Vamos com o Marcos Alves e o trânsito. O Marcos tá na linha, Pedro? Vamos lá então, Marcos, é com você.